é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É com prazer que outorgo-lhe a palavra eminente professor Darcy, pelo prazo de 25 minutos, para as vossas, seguramente, luminosas considerações. Muito obrigado, senhor presidente, meu querido amigo conselheiro federal Renato Figueira, né? Faço minha suas palavras em agradecimento a esta Conferência dos Advogados. Quero saudar a todos os colegas que aqui estão presentes comigo, né? A doutora Maria Cristine, o doutor Marco, a doutora Ana, né? A doutora Daniela, dizer que é uma satisfação muito grande poder estar ao lado de você discutindo este tema que para nós advogados é tão importante, né? Dando início, então, eu gostaria de destacar algumas questões em relação a este tema que me foi proposto. Não podemos negar hoje que a pandemia foi um catalisador de uma realidade que já era muito próxima de nós advogados, as cortes online, né? O professor Richard Susskind, em seu livro sobre cortes online e o futuro da justiça, ele já nos revela que países como Canadá, Singapura, China, já possuíam, antes da pandemia, modelos estruturados neste funcionamento de tribunais online, maiormente quando do trato de questões relacionadas ao que nós conhecemos de juizados especiais com menor complexidade. No Brasil, queridos amigos, o uso das novas tecnologias, inclusive a inteligência artificial, vem se desenvolvendo cada vez mais rápido. Basta ver que somos o primeiro país do mundo a usar inteligência artificial em nossa Corte Suprema, né? Tudo isso devido ao elevado número de processos que hoje assolam a nossa justiça. Só para que os senhores tenham uma ideia, para ver como é imperiosa a necessidade da tecnologia, né? E a dimensão do nosso problema, segundo os dados do CNJ, no Justiça em Números de 2009, o Brasil gasta 93,7 bilhões de reais, doutor Renato, com a justiça brasileira, né? Sendo que desses 93,7 bilhões, 91% são gastos com folha de pessoal, né? O que significa dizer que 95,1 bilhão de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Nós temos 450 mil funcionários no Poder Judiciário. E temos hoje tramitando, porque houve uma alteração no critério, 78,7 milhões de processos na justiça brasileira. Isto é algo desumano quando comparado em congressos internacionais, tem tido a oportunidade, que converso com colegas, eles não acreditam que um magistrado, por menor número de processos que tenha no Brasil, tem 20 mil processos. Eles não acreditam. Eles não conseguem acreditar que ainda se faça justiça com isso. Nesta linha de intelecção, o CNJ lançou em 2019 a publicação da denominada Inteligência Artificial e o Poder Judiciário Brasileiro, no qual destaca a inconteste implementação da justiça digital. E o documento é muito claro, porque ele determina que as áreas do direito e a tecnologia têm que evoluir simbioticamente a cada dia, para fazer frente ao que se chama de uma era digital, de uma sociedade em rede. E diz o CNJ, o judiciário precisa ser dinâmico, flexível e interativo. Por quê? Porque o mundo digital, obviamente, exigirá uma justiça digital. Porque a justiça digital é capaz, respeitando-se todos os requisitos legais que a seguir vou destacar, ela é capaz de produzir uma justiça célere, dinâmica, né, e igualitária. Ainda estamos diante desta prometida, distante desta prometida realidade. Basta constatar que aqui no Rio Grande do Sul, para os colegas que são de outro estado, 80% dos nossos processos que tramitam na Justiça Estadual são físicos.
Todos nós, advogados, hoje, estamos sentindo na pele esta cruel realidade pela qual estamos passando, né, em virtude da pandemia. Isto é muito grave, a justiça estadual está colapsada e nós temos que diariamente conviver e detectar os problemas e superá-los à medida em que se nos apresentam. O isolamento social, atualmente, que nos foi imposto, no entanto, exigiu esta transição forçada do mundo offline para o mundo online. E isto necessariamente vai provocar um rearranjo na prática dos atos processuais, a fim de que se possa adotar a forma preponderantemente, com o tempo, eletrônica, tal como já preconizado pelo artigo 193 do Código de Processo Civil, segundo o qual este artigo determina que os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Então, o Código de Processo Civil, que é de 2015, já está preparando, já preparou o terreno para esta realidade. Nesse diapasão, O pessoal está tentando colocar foram vocês, editados tá? inúmeros atos normativos pelos tribunais e também pelo CNJ, com a finalidade de ampliar as hipóteses de julgamento eletrônico. Por exemplo, a emenda regimental número 53 do STF, disciplinar sustentação oral por videoconferência, a resolução número 314 do CNJ, que disponibilizou a ferramenta do Cisco, do Webex, regrar a realização das perícias por meio eletrônico, a resolução número 317, regulamentar as audiências não presenciais através da resolução número 314, e entre outras resoluções e normativas, para tentar dar um pouco de ordem a este caos dentro do qual ainda estamos imersos. Diante desta perspectiva, é irrefreável a tendência de consolidação efetiva de cortes online no Brasil. Mas vejam bem, senhores, não podemos olvidar jamais que todas essas mudanças devem rigorosa obediência às garantias processuais fundamentais, como o devido processo legal, agora denominado, Cris, de devido processo legal tecnológico, o contraditório, entre tantos outros princípios. Por isso, eu considero fundamental discutir, quando falamos das teleaudiências, mais do que se a teleaudiência ela deve ou não deve existir, se ela é boa ou não é boa, eu considero que o mais importante é discutirmos se elas permitirão o respeito ou não aos direitos processuais fundamentais e a garantia das sagradas prerrogativas dos advogados para a realização de qualquer ato processual. Este, para mim, é o elemento central, é o elemento fulcral das questões. São os direitos fundamentais e as prerrogativas. O funcionamento hoje da nossa justiça online, como está se apresentando, a meu sentir, tem ferido mortalmente vários direitos processuais fundamentais e diversas prerrogativas da nossa profissão. Vejamos alguns exemplos, colegas. As sessões de julgamentos realizadas online, nos moldes em que tem sido aplicado na Justiça Estadual, violam frontalmente o artigo 93, inciso 9 na Constituição, na medida em que muitos deles não são públicos, não permite o acesso do advogado e das partes aos julgamentos, permitindo o acesso única e exclusivamente quando a sustentação oral. Isto viola frontalmente o direito fundamental de que os processos são públicos. Eduardo Couturi já dizia que uma das maiores garantias do processo é a publicidade, porque dizia ele, o povo é o juiz dos juízes. Esta ideia, para mim, ainda é muito presente. Outro elemento que podemos notar é que a emenda regimental número 53 do Supremo Tribunal Federal determinou que os advogados encaminhassem com 48 horas de antecedência o arquivo com o vídeo de suas sustentações orais. Ora, senhores, essa sistemática
fere mortalmente o princípio do contraditório em seu viés substancial, na medida em que não se tem a real garantia de que os argumentos aventados pelas partes serão considerados e, portanto, viola a possibilidade do artigo 10 do CPC, que é o meu direito de poder influenciar o julgador, ademais de não permitir a possibilidade, a prerrogativa do advogado de levantar alguma questão de ordem eventualmente necessária para o deslinde da causa. Desta forma, é óbvio que essa sistemática ocorre e produz a flagrante violação do inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, bem como do artigo 9º, 7º e 10º do CPC. Para que não haja estas violações, as sustentações orais deverão ser simultâneas, permitindo que o advogado possa participar e identificar imediatamente alguma questão de ordem capaz de interferir no seu julgamento. Uma das questões que devemos atentar, meus queridos amigos, é que não basta, as pessoas acham, eu converso com muitos advogados, eles acham que basta simplesmente assegurar ao advogado o direito dele poder se manifestar para que assim, de acordo com o artigo 10º, ele possa influenciar o julgador. As pessoas acreditam que isto é suficiente para garantir o contraditório, que está lá no artigo 10º. Eu estou tendo a oportunidade de terminar um livro sobre o novo processo civil e tenho dito o seguinte: esta é a terceira evolução do contraditório. O contraditório é mais do que isso. Porque não basta me assegurar, como advogado, o direito de eu poder influenciar. O doutor Renato, como um dos grandes advogados de júri, sabe que não me vale única e exclusivamente o direito de eu poder influenciar. Eu, como advogado, quero ter a garantia de que estou sendo ouvido mais do que poder falar. Porque, veja bem, quantos de nós advogados fizemos sustentações orais nos tribunais e não temos a mínima garantia de que estamos sendo ouvidos, porque encontramos desembargadores conversando no chat, contando alguma piada, falando determinadas coisas e não nos prestam. Então, não adianta assegurar ao Darcy o direito dele poder falar. Eu quero a garantia constitucional do contraditório daquilo que eu estou falando. Por isso, o juiz tem que, no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, ele deve fundamentar o que o advogado argumentou. Aí é que está o contraditório. É assegurar o direito de ser ouvido. E como é que eu tenho isso? De maneira objetiva, o juiz terá que, sobre a minha fundamentação, sobre a minha argumentação, ele terá que se manifestar. E isto, para mim, é fundamental. Mas, olha, doutor, não concordo, porque quando o senhor destacou isto, inclusive da tribuna, que é uma prerrogativa do advogado, diz, olha, isto que o senhor levantou não está de acordo com o que está nos autos, isto aqui não merece prosperar, porque o STJ é isto que eu quero. É isto que eu preciso e é isto que a Constituição exige. E que nós não estamos tendo e não estamos nos dando conta. E no que se refere às audiências de instrução, né, com a oitiva de testemunha, e este é o ponto fulcral, neste particular, gostaria de destacar aos colegas que o CNJ já se manifestou em virtude de um pedido de providência da OAB de São Paulo e decidiu, em relação ao problema que nós conversávamos, é tão difícil chamar a doutora Maria Cristina pela nossa amizade, quase que a tendência de chamá-la de Cris, nesse sentido, que decidiu o CNJ dizendo que, em relação às audiências que nós discutimos, que o juiz dizia, não, então se não pode, realiza e se dá por realizado. O CNJ já diz que, neste sentido, voto da conselheira, concluiu de que, nesse sentido, se defende que, ante a impossibilidade de se realizar a audiência instrutória, deve ser acatada a solicitação de suspensão do prazo de forma imediata e sem a necessidade de justificar-se, caso a caso, as razões da medida requerida. Basta que o advogado diga, olha, não tem condições, não quero fazer, e a audiência não poderá ser realizada. Isto é uma prerrogativa do advogado. Se quiser realizar a audiência, esta teleaudiência, ele realiza. Se ele não quiser realizar, ela não será realizada. Isto não depende da vontade do magistrado,
Depende, isto sim, da vontade do advogado, porque o advogado é o único capaz de identificar os problemas que ele pode, naquele momento, estar enfrentando, como indisponibilidade de linha, como questões de comunicação. E isto é só o advogado que sabe. E aqui, já me encaminhando para o final, senhor presidente, o perigo da virtualização da atividade jurisdicional. Aqui vai umas reflexões para os colegas. A virtualização da atividade jurisdicional, a meu sentir, pressupõe, antes de tudo, identificar adequadamente os verdadeiros meandros do exercício desta atividade jurisdicional, separando o que realmente é relevante daquilo que pode ser dispensado sem comprometer o efetivo resultado. Aqui, queridos amigos, vale muito a experiência do profissional que não pode ser alcançada em sala de aula. E veja que eu tenho 31 anos de magistério. Um professor de processo, por exemplo, pode te apresentar vários requisitos objetivos e subjetivos para que esta atividade jurisdicional possa adequadamente funcionar, Cris. Mas é só a experiência do foro que vai selecionar aquelas que concretamente funcionam daquelas que teoricamente valem. Por isso o Calamandrei dizia, professor Renato, que a praxe do foro é muito mais forte que a praxe da lei. Ninguém duvida da tecnologia. Eu gosto muito, e estava conversando, o Maurício Benvenuti fala uma frase que eu gosto muito, que a tecnologia, ela não pede licença, ela pede desculpa. E isto vai se nos impor. Muitos elementos objetivos são tão ou mais importantes na hora do juiz tomar uma decisão, como, por exemplo, a maneira que o advogado se comporta diante do juiz ao falar, o tom da voz da testemunha do advogado, o movimento das mãos. Aqui é importante toda a questão de neurociência que está à disposição do advogado, né? E eu aqui faço a chamada aos colegas, né? Como vice-diretor da escola, estou organizando um curso sobre neurociência com o Laboratório de Neurociência da Universidade de Medellín, na Colômbia, e provas orais, a identificação das provas orais. E vou explicar o porquê disso. Já tive a oportunidade de trabalhar esse tema. Como eu sou da antiga geração, né, como eu sou dos antigos, eu ainda me enamoro cada vez mais pelos clássicos. E há autores com os quais não podemos abrir mão numa hora desta em que estamos falando de teleaudiência. Porque a teleaudiência traz algumas questões que nós, advogados, temos aquele feeling para poder entender. E sabe aonde eu me encontrei, querida amiga Cris? Alguém falando, parece que estava falando exatamente sobre isso em Platão. Em Platão, olhem só a maravilha de um diálogo de Platão, doutor Renato, em que ele parece que está falando sobre teleaudiência. Olha o que ele diz, e Platão não dá para abreviar. Por isso vou colocar. Platão dizia, a escrita é morta e só fala por uma parte, isto é, por meio daquelas ideias que com os sinais despertam o espírito. A escrita não satisfaz plenamente a nossa curiosidade, ela não responde às nossas dúvidas, ela não apresenta os inúmeros aspectos possíveis da própria coisa. Na palavra viva, dizia Platão, falam também o rosto, os olhos, a cor, o movimento, o tom da voz, o modo de dizer e tantas outras pequenas circunstâncias que modificam e desenvolvem o sentido das palavras e subministram tantos indícios a favor ou contra a própria afirmação delas. Isto é Platão. Parece que Platão fazia audiência. Parece que Platão fazia audiência, porque realmente isto é importante. Infelizmente, queridos amigos, uma teleaudiência, nos moldes atuais em que ela tem sido realizada, especialmente na justiça comum, ela não permite este tipo de leitura tão essencial para a tomada de decisão. Ela não permite, de maneira alguma. Né? E vejam bem, eis a razão, se nós prestarmos atenção no julgamento no primeiro julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal que ocorreu em 15 de abril, né? A preocupação não reside na aplicação dessas inovadoras técnicas judiciárias, que são imprescindíveis
e se nos vão se impor. Né? Mas vejam bem que este julgamento virtual do Supremo, através desta resolução, que foi criado em época de pandemia para que se resolvesse problemas, para que a justiça pudesse funcionar de maneira excepcional, né? Então, não reside na aplicação excepcional. Mas vejam bem, doutor Renato, mas a minha preocupação é que isto que foi criado de maneira excepcional, estas possibilidades dessas práticas possam ser mantidas após a pandemia, com base nos sedutores argumentos que hoje nós vivemos e que se nos desfilam diante de nós, de celeridade e eficiência. O grave problema hoje situa-se na ampliação das possibilidades dos julgamentos em ambientes virtuais que afrontam a essência da colegialidade do tribunal, que violam as nossas garantias processuais fundamentais e não permitem que os advogados possam desenvolver a plenitude das suas prerrogativas tão arduamente conquistada durante séculos, né? O advogado hoje tem que ter este poder, porque a nossa classe de advogados, eu costumo dizer o seguinte, nós temos como primeiro advogado da história, e isso é importantíssimo, no julgamento de Oresteia de Agamenon, foi Apolo. Foi Apolo, nosso primeiro advogado. E ele foi capaz de, em desfavor das eríneas, conseguir um empate num julgamento em que, naquela época, jamais o matricídio seria perdoado, doutor Renato, o senhor que gosta de história. E a defesa dele foi tão excepcional que ele conseguiu um empate. E a Ateneia, naquele julgamento clássico, deu o voto de Minerva, porque para os romanos a deusa Ateneia é considerada Minerva. Deus indúbio pro réu, em favor do réu. Então vejam que nós desfilamos uma série de advogados historicamente. As grandes revoluções se produziram graças aos advogados. A Revolução Americana, a Revolução Francesa e tantas outras. O que hoje temos, pela solidificação do que conhecemos por democracia, estamos os advogados. Então nós temos que ter a oportunidade de ser ouvido na implementação de todas essas tecnologias, da inteligência artificial. Este mundo é inevitável. Este mundo é inevitável. Nós temos que nos adaptar. Mas esta adaptação não pode vir ao custo das garantias processuais fundamentais. Não pode haver sacrifício de prerrogativa dos advogados para a realização destas audiências. E é por isso, doutor Renato, que eu finalizo dizendo que é imprescindível que esta ferramenta que venha a ser adotada para a realização deste ato processual da teleaudiência garanta que a testemunha não seja instruída por quem quer que seja. Se quisermos utilizar, existem várias técnicas para trabalhar a oitiva de uma testemunha fora do Poder Judiciário. Existe a técnica conhecida no direito americano, por exemplo, em que a testemunha ela é realizada no escritório dos advogados. E costumo dizer, hoje, eu não encontro empecilho, doutor Renato, pelo artigo 190 do Código de Processo Civil, que nós, advogados, através de uma convenção processual, possamos, num contrato de natureza material, ali estabelecer que a testemunha será ouvida no escritório do advogado A e B, com a presença de ambos advogados. E se o juiz quiser, ele pode ouvir a testemunha, mas ele não pode solapar a parte de estabelecer esta cláusula processual para esta prova, caso o advogado queira fazer. Então, já me aproximo dos 25 minutos, doutor Renato. Quero saudar os colegas de colóquio e dizer que foi uma satisfação muito grande poder estar hoje aqui nesta conferência. Parabenizo pela brilhante organização, a direção da nossa Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, subseção, especialmente na doutora Fabiana, que organizou esta conferência maravilhosa,
e me coloco à disposição dos colegas. Muito obrigado, doutor Renato, pela oportunidade. Professor Darcy, ao agradecer pelo vosso luminoso pronunciamento,